Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sou eu. Estão lembrados de mim? Amanda Dantas, a professora que está voltando agora com a nova cara, uma nova forma de ensinar e uma nova forma de aprender. Estamos voltando, temos que voltar, né? Voltar para aprender, que é preciso. E a nossa primeira aula de hoje é de matemática. O nosso tema é sistema de numeração decimal. Na verdade, a gente vai retomar o que a gente já viu antes. Para a gente começar a nossa aulinha, eu vou pedir a vocês agora que deem uma pausa no vídeo e vão buscar caderno, lápis e borracha, que os materiais que a gente usava antes, porque nessa aula de hoje vocês vão precisar. Explicando também o que eu já tinha explicado no vídeo anterior, é preciso, nessa aula, ter atenção nos meus comandos. Toda vez que eu disser dê uma pausa, vocês vão dar uma pausa ou para pensar ou para fazer, realizar o desafio. Todo mundo está disposto a aprender mais e relembrar tudo aquilo que a gente viu? Na verdade, esse tema a gente já começou na sala dela, já trabalhou várias situações com o sistema de numeração decimal. E a gente, nessa primeira aula, vai retomar isso para depois a gente aprofundar mais e consolidar esse conteúdo que espero que vocês se divirtam e aprendam, que é o principal. Vamos lá? Hoje, na nossa rotina, como é de praxe, a gente sempre tem uma rotina, que essa rotina a gente vai repetindo, né? Todas as aulas e alterando alguns elementos que a gente precisa. A gente vai ter a apresentação dos nossos objetivos, a nossa acolhida, como sempre, a gente traz a trilha, na verdade, não a trilha, mas um jogo para a gente brincar e aprender. E hoje o nosso jogo é a trilha dos números. Na sessão seguinte, a gente vai trabalhar a hora da conversa, em que a gente vai começar a interagir sobre o tema, pensar sobre ele, para depois a gente refletir sobre o tema. E depois a gente começar a praticar com exercícios nos slides, no vídeo e no livro. Para ir fechando o nosso vídeo, a gente vai ampliar o tema com várias propostas para vocês fazerem durante a semana em casa com a família, utilizando o vídeo e os materiais disponibilizados. E para fechar nossa aula, a gente vai fazer uma autoavaliação, vocês vão fazer, eu também, uma autoavaliação do processo e vou indicar quais foram os pontos de consulta para fazer esse vídeo de hoje. Todo mundo ok? Podemos começar? Vamos lá. Então, o nosso objetivo geral é identificar relações entre centenas inteiras, dezenas inteiras e unidades. Lembram disso? Que a gente jogou, a gente fez muitas atividades bem lúdicas, utilizando centenas, dezenas e unidades. Pois bem, elaborando a composição e a decomposição dos números até, lembram disso também? Até 999. É nessa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje, gente, tentando desenvolver, aprofundar esse tema na cabecinha de vocês. Bora lá? Como acolhida, já é uma proposta de já ir aquecendo a cabecinha, aquecendo os neurônios para o nosso tema. Eu trago uma trilha bem sustentável, em que a gente poderá utilizar cartolina. Se não tiver cartolina nova, a gente pode utilizar e reutilizar as cartolinas, os papéis, ou uma base, uma superfície que a gente tiver, um isopor, qualquer coisa que a gente possa reaproveitar e que funcione como base. A gente vai usar papéis para colorir, que podem ser também já utilizados e reutilizados no lado contrário. A gente vai precisar também de botões, eu botei botões, mas podem ser também tampas de garrafa PET em cores diferenciadas e um dadinho. Porque a proposta é que se jogue, pode jogar uma pessoa, professora, pode jogar sozinho? Não. É ideal que a gente jogue pelo menos com 2 pessoas, de 2 a 4, até 5 no máximo pessoas. É bem divertido e bem legal aprender assim. Né? Então, a proposta é que vocês vão recortar os quadradinhos, vão colorir, pintar, colorido, como vocês quiserem, e vão escrever os números até 100. A minha trilha, eu só dei um exemplo aqui, eu fiz até 36. Mas a proposta é que vocês trabalhem até 100, ampliando, até porque vocês são terceiro ano, né? Ampliando esse horizonte de possibilidades com os números.
tomando uma aguinha aqui para aquecer minhas cordas vocais. E na sequência, vocês vão colar fazendo o formato que vocês quiserem. Eu dei um formato em espiral, né? Mas vocês podem fazer o formato que vocês quiserem para a trilha de vocês. Ok? Para que vocês joguem, se divirtam e aprendam. A ideia é que um jogador jogue o dado de cada vez e a quantidade, o valor que sair no dado é a quantidade de casinhas que vocês vão ter que pular. Ganha aquele que primeiro chegar ao resultado final dessa trilha. Pode jogar várias vezes, podem começar do maior para o menor ou do menor para o maior, estabelecendo a ordem decrescente ou a ordem crescente. Vocês vão criando e aprimorando essas regras, ok? Se divirtam. A ideia é aprender brincando, ok? Vamos lá? Podemos ir na sequência? Se divirtam, aprendam mesmo. Depois vocês me contam como foi. Então, para a gente interagir um pouquinho mais sobre o tema, além do jogo, né? A gente tem uma proposta de 2 perguntas que a gente vai fazer agora para vocês. A primeira delas é: o que é sistema de numeração decimal? O que é isso? Por que se chama assim? E a segunda é: então, por que compor e decompor os números? O que são isso? Tentem se lembrar do que a gente viveu na sala de aula, para vocês construírem esse conceito e essa noção na cabecinha de vocês. Dei uma pausa no vídeo agora que eu vou continuar trabalhando a temática com vocês na sequência. Dei a pausa. Bora lá, vou continuar agora. Agora eu vou trazer os elementos, inclusive, para vocês verem se vocês foram para o caminho que eu estou querendo que vocês vão, ok? Há muito tempo atrás, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Aí eles perceberam que com os dedos da mão ficava mais fácil a contagem. Como a gente tem 10 dedos, não tem? Eles acabaram criando 10 símbolos para representar essa contagem. Hoje podemos representar qualquer quantidade utilizando somente esses 10 símbolos. Para isto, temos o que chamamos de algarismos. Esses símbolos são chamados de algarismos ou números, que vocês normalmente conhecem. Então, uma característica importante desse sistema de numeração é que ele facilita a contagem de uma grande quantidade de objetos, pois podemos agrupá-los de 10 em 10. Vocês estão lembrados de um material que a gente trabalhou muito, jogos, na sala de aula? O material dourado, lembram dele? Pois bem, com o material dourado, a gente pode compor e decompor as quantidades de 10 em 10, formando dezenas, centenas e milhares. E assim sucessivamente, porque isso não acaba aí não, hein? Isso é só a introdução da temática. Nessa perspectiva, só para exemplificar como eles começaram a pensar, toda vez que eles tinham 10, aí poderiam ser 10 dedos, ou 10 cubinhos, como esse que a gente chama de unidade, eles trocavam por outras formas de representar. E aí eles iam compondo diversos números. Quando a gente trabalha o material dourado, que a gente vai trazendo a perspectiva da dezena, da centena e da unidade, e da milhar, a gente percebe que o sistema de numeração decimal se chama sistema de numeração decimal por quê? Vocês começaram a pensar sobre isso um pouquinho mais? Tô ouvindo agora a resposta de vocês. É sistema de numeração decimal porque conta de 10 em 10. Isso aí. A proposta do material dourado também é basicamente essa, contar de 10 em 10. Toda vez que a gente fizer 10 unidades, a gente vai ter uma barrinha e a gente vai chamar ela de dezena. Aí a gente vai juntar 10 barrinhas. A gente vai trocar essas 10 barrinhas por uma centena. E a gente chama de placa, né? Essa placa a gente denomina de uma centena. Dentro dessa centena a gente tem 10 dezenas. Mas se a gente for decompor essa placa, a gente vai ter 100 unidades. Assim sucessivamente. Quando a gente juntar 10 plaquinhas de 10 em 10, a gente vai formar um cubo. E esse cubo a gente vai chamar de milhar. Dentro desse cubo, a gente tem 10 centenas.
tem 100 dezenas. Mas se a gente for decompor esse cubão, a gente vai ter, ó, 1000 unidades. É nessa ideia de 10 em 10 que a gente vai combinando, formando diversos números. Utilizando aqueles algarismos que eu mostrei para vocês, a gente vai poder compor diversos números e compondo com eles diversos valores. Por exemplo, se eu utilizar o número 5 sozinho, ele vai ser o 5. Se eu utilizo o 3 sozinho, vai ser o 3. Então, 5 unidades, 3 unidades. Mas se eu junto eles, eu poderei formar um outro número, que vai ter um outro valor. Então, se eu boto 5 na frente, eu vou ter 5 dezenas e 3 unidades, eu vou ter o número? Muito bem, 53. Se eu inverto, eu coloco o 3 na frente e o 5 depois, eu vou ter 3 dezenas e 5 unidades. Quem sou eu? Quem lembra? 35. Veja, a posição que o número ocupa, eu vou dar um valor diferente. Então, é importante a posição? Professora. É importante? Por quê? Se eu boto o 5 na frente, ele vai ser 53. Se eu boto o 5 à direita, ele vai ser 35. Ou seja, a posição que ele ocupa, vamos formando números e atribuindo valores diferenciados. Com esses mesmos números, eu posso formar uma infinitude de outros números que vão ter valores diferentes. Eu vou compor diversos números que vamos no final ter diversos valores diferentes. Esse 3 aqui já não é mais unidade, já não é mais dezena. Esse 3 agora é uma centena. Esse 5 não é mais unidade, não é mais. Ele vai ser agora uma dezena. E esse 5 não é dezena, é uma unidade. Aqui eu já componho outro número, 355. Se eu repito somente o 5, cada posição que o 5 ocupa, começando do último para o primeiro, ele vai sendo atribuindo um valor diferente. Então, essa posição a gente chama de ordem. A primeira ordem é a unidade. A segunda ordem é a dezena. E a terceira ordem é a centena. Esse número, quem sou eu? 555. Muito bem. Olha, os mesmos números, sendo repetidos de formas diferentes, vão ocupar posições diferentes e valores diferentes eles terão. A mesma coisa, começando do último, ou começando da primeira ordem, a gente tem o 3, na segunda ordem a gente tem o 5, e na terceira ordem a gente tem o 5 novamente. Só que aqui é começando da primeira ordem para a terceira, unidade, dezena e centena. Quem sou eu? 553, muito bem. É nessa lógica de 10 em 10 que todo o sistema decimal funciona. Lembram desse painel que eu coloquei no caderno de todo mundo? Eu coloquei inclusive na nossa salinha? Todo ele funciona utilizando esses algarismos e eles vão se repetindo. Na primeira ordem, na unidade, de 0 a 9. Observem, de 0 a 9. Aí eles vão se repetindo e formando novas ordens. Então, é essa lógica, gente. Os números eles vão se repetindo e se combinando e formando diversos valores diferentes. E, de acordo com a posição que eles ocupam, eles terão um valor diferente. Se o 9 está sozinho, ele vai ser 9 unidades. Mas se o 9 vem antecedido pelo 1, ele vai ser 19. Mas se o 9 está sucedido pelo 0, ele já não vai ser mais 9, ele vai ser 90. Então, é nessa ordem que a gente tem que ir pensando que a posição que o número ocupa, ele vai ter um valor diferente. Então, é nessa composição que todo sistema numérico acontece e se forma, e é nesse entendimento que a gente tem que ir também. Pensando nessa contagem, vamos para dinheiro. Quem quer dinheiro? Imitando o Silvio Santos. Pense em uma forma agora da gente perceber quais são os valores que tem dentro do 50. Vamos pensar em dinheiro? 50 reais. Pensem aí em uma forma da gente decompor, a gente trocar 50 reais a cédula por outras cédulas
várias cédulas, mas que no final dê R$50. De que forma a gente pode decompor, trocar por outras cédulas, mas que no final a gente tenha R$50? Vamos decompor? E 50? De que forma a gente poderia decompor? Pensem aí. Dê uma pausa, que na sequência eu vou dar a resposta. Bora lá? Podemos começar? No 5 aqui, esse 5, ele corresponde a quê? A unidade ou a dezena? Escutei. Dezena, muito bem. Esse 5 corresponde que eu tenho dezenas. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? Quantas? Muito bem, 5 dezenas. Então, ó, como decompor R$50? R$10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Ah, tia, como? Aqui eu tenho R$50 e aqui eu tenho R$50? Sim. Onde é que tem mais, gente? Aqui ou aqui? Escutei um dizendo aqui, muito bem. Não. Aqui e aqui a gente tem o mesmo valor. Só que aqui eu tenho R$50 em uma cédula, só uma numeração. E aqui eu tenho 5 notas para representar esse valor maior. Ou seja, a gente pode compor os números e os valores de diversas formas, né? A representação do dinheiro, eu acho que é bem real, né? Bem concreta. Vamos mais? Vamos mais aprofundar isso? Bora lá. Agora eu já vou trazer para vocês um vídeo para deixar isso bem mais claro e espero que vocês compreendam a noção exata desse processo de composição dos números e decomposição dos números para o entendimento do todo, que é o sistema de numeração decimal. Bora lá, na sequência, o vídeo está disponível nesse canal. É só dar um clique aqui que vocês vão assisti-lo agora. Crianças, tudo bem? Hoje vamos falar da decomposição dos números até 100. Estou fazendo um bolo delicioso para o lanche das crianças. Ai, ai, a Sofia adora esse bolo. Sabe que essa receita me deu uma ideia? Para decompor um número, devemos pensar em como ele seria em partes menores. Com o bolo é quase a mesma coisa. Quando já está pronto, é uma delícia, né? Mas pense que para que ele ficasse pronto, precisou de alguns ingredientes. Assim como um bolo, que precisa de ingredientes, vocês sabem do que um número precisa? Não, Chico, não é nada disso, não. Para compor um número, nós utilizamos os algarismos, e é a posição de cada um deles no numeral que irá definir o seu valor. Querem ver? Por exemplo, o número 58. Para decompor o 58, temos que observar a posição de cada algarismo em suas respectivas ordens. Observe como podemos decompor esse número. O 5 está na ordem das dezenas. Ele vale, portanto, 5 dezenas. E o 8 está na casa das unidades. Vale, então, 8 unidades. 58 equivale a 5 dezenas e 8 unidades. Entendeu, Chico? Você sabe quanto valem 5 dezenas, Chico? Por isso, também podemos dizer que 58 é igual a 50 mais 8. E como fazemos a decomposição do número 100? O 100 equivale a uma centena. Uma centena vale... Isso mesmo, 10 dezenas. Ou ainda, 100 unidades. Acompanhe mais alguns exemplos de decomposição numérica. Fácil, não? Ai, meu bolo já deve estar pronto. Que tal fazermos uma pausa pro lanche, hein, Chico? Até mais, crianças.
Muito bem, vovó. Podem dar uma pausa agora se vocês quiserem também para o lanchinho, hein? Para merenda, comer um pouquinho, tomar uma água e depois a gente volta. Então, o que a vovó deixou bem claro em síntese aí, na produção da receita do bolo, é que para decompor um número é preciso trocá-los por algarismos menores. E nessa troca por algarismos menores, a gente vai identificando qual é a composição e o valor que cada número ocupa de acordo com a posição em que ele está, né? Então, nessa perspectiva, a gente vai praticar um pouquinho mais. Vamos praticar agora a matemática utilizando esse tema para a gente aquecer mais a nossa mente. Então, agora vocês vão selecionar em cada quadrinho que está aqui, em cada grupo de números, que estão representados com números no centro de cores diversas, de que forma a gente pode decompor utilizando esses valores que estão na circunferência desses números. Quais os números a gente pode utilizar para decompor o número 235? Quais desses números a gente pode utilizar para decompor o número 440? E quais os números a gente pode utilizar para decompor o número 566? Pensem aí, dê pausa, e aí na sequência a gente vai. Bora lá? Voltamos. Bora lá. Eu vou dar um exemplo de que forma eu poderia decompor. Talvez vocês utilizem outras formas, que pode estar certo também, isso não vai estar errado. Eu não dará tempo para a gente mostrar todas as formas, eu vou dar ao menos uma forma de decomposição de cada número para vocês terem a prática disso que eu estou falando. Quem fez igual, já vai corrigindo agora. Quem não, mas se tiver certo também e der no final, a composição dos números em destaque também estará correto, ok? Vou dar somente um exemplo. Para decompor 235, a gente vai precisar de 100 mais 100, que vai dar quanto? 200. A gente vai precisar de 20, que vai dar 220, mais 10, que vai dar 235, que vai dar 230, mais 5, que vai dar 235. Então, 200 mais 20, mais 30, 230, mais 5, 235. Vamos agora para 440? Bora lá. 200 mais 200 dá 400. Mais 20 dá 240. Muito bem. Quem fez assim? Mas quem fez de outra forma, mas também deu 240, tá ok. Vamos para o último número, 566. Bora lá. 300 mais 200 dá quanto? 500. Mais 50, mais 10, 560, mais 6, 566. Muito bem, galerinha. Vamos pensar mais um pouquinho? Bora lá, outro exercício. Nesse, vocês vão escrever os números por extenso e vão colocá-los nas ordens corretas. Nesse, a gente vai utilizar o quadro valor de lugar. Então, de acordo com a posição que o número estiver aqui, vocês vão colocá-lo na ordem e que está exposto aqui. Por exemplo, vocês primeiro vão escrever os números por extenso, que vocês podem utilizar inclusive aquele quadro que eu mostrei no início, para escrever e para corrigir de acordo com o material que está aí no caderno de vocês também. Na escrita, prestando atenção se cento se escreve com S, se escreve com C, né? E assim sucessivamente. E aqui do lado vocês vão colocar os números de acordo com a posição no quadro valor do lugar correspondente. Bora lá. 128, 8. Era o quê? Unidade. 2 corresponde aqui ao quê? Qual a posição? Dezena. E 1 aqui corresponde a centena. Então, por isso, 128. Nesse processo, esse 1 aqui corresponde a quê? A 100. A decomposição dele, esse 2 corresponde a 10. Na verdade, 10 mais 10, 20. 2 dezenas, 20. E esse 8 aqui corresponde a 8 unidades no processo de decomposição. Ok? Dê pausa agora, façam, e na sequência eu vou dar a solução, para que vocês corrijam e se autoavaliem. Ok? Bora lá, voltei. Agora vocês vão se autoavaliar
e verem o que é que vocês ainda precisam melhorar. Ok? Deem uma pausa aí também para vocês corrigirem e verem aí o que é que vocês precisam aperfeiçoar. Na sequência, para finalizar nossa aulinha de hoje, eu vou indicar para vocês algumas coisas para vocês ampliarem essa temática, para vocês consultarem um livro, que a gente já usa, o livro didático. Na página 18 à página 22, também trabalha essa temática, tanto com material dourado, utilizando exemplos com material dourado e com dinheiro. Assim como vou compartilhar com vocês também 2 vídeos, que é só colocar lá no YouTube, compor e decompor números naturais, de até 3 ordens, que a indicação desse endereço eletrônico está nas referências ao final, que eu vou indicar. E o segundo é sistema de numeração decimal. Nesse vídeo eles vão trabalhar toda a questão que eu trouxe para vocês do sistema de numeração decimal, trazendo o uso do material dourado. Ok? Pronto. Para a gente fechar a nossa aula e indicar os estudos para os próximos dias, vou trazer para vocês 4 desafios. O primeiro deles, que está aqui, vocês deem uma pausa, a ideia é que vocês deem uma pausa e escrevam no caderno, ok? E na próxima aula eu vou trazer a resolução dessas questões para a gente corrigir na próxima aula de matemática. O terceiro desafio, deem uma pausa também aqui, escrevam no caderno, respondam para a gente também solucionar na próxima aula de matemática. E o quarto desafio, deem uma pausa e respondam para a gente solucionar na próxima aula, ok? Para a gente fechar nossa aula, pensando sobre o que a gente aprendeu, se autoavaliem agora, vamos pensar sobre a aprendizagem, olha eu aqui falando com vocês, e sobre o ensino. O que ainda precisa saber sobre essa temática e como foi estudar nossa primeira aulinha online? Pensem entre você, aluno, e vocês, família, de que melhor forma a gente pode melhorar esse processo, que está tudo inicial. E essas aqui foram as nossas referências que a gente usou. Qualquer coisa vocês podem olhar aí e ver o endereço eletrônico dos vídeos que eu indiquei para ampliar essa temática, ok? Beijão para vocês e até a próxima!